O nosso vice-diretor, Emilson, está aqui. Oi, bom dia. Então, eu vou dar início, pessoal. Boa tarde, não, bom dia, né? Estamos de manhã ainda. Minha cabeça já está lá na frente. Estamos aqui para temos o prazer de receber a professora Cláudia Bauser Medeiros para uma conversa sobre o REDU. Só um minuto. A professora Cláudia é do IC, ela é doutora pela Universidade de Waterloo, e no Canadá, professora titular do IC, trabalha em pesquisas com gerenciamento de dados científicos e tem feito muitas palestras sobre o REDU. E a gente agradece demais, né? Ela tem vários prêmios, trabalhou, foi presidente da Sociedade Brasileira de Computação, foi membro de comissões e comitês CNPq e CAPES, né? E você é ainda coordenação do programa e-Science e Data Science? Eu sou membro da coordenação lá na FAPESP, E também vice-coordenadora do Conselho da World Data System. Deixei de ser, porque é rotação. Tá bom. Tá, mas sou do conselho. Eu fui até outubro. Legal. Do International Science Council, né? Que é uma associação de associações. Uma associação de repositórios grandes associado ao International Science Council, exatamente. Isso tudo para dizer que ela é extremamente, né, bem preparada para falar sobre isso, tem acompanhado, né, essa implementação da obrigação do REDU. A gente já pediu para vocês pensarem perguntas específicas e começarem, né, Cláudia, começarem a fazer o processo, os docentes, né? Docentes e alunos. E alunos. De tentar já se colocar no REDU. Eu acabei fazendo também, então... Oba! Cláudia, vou passar para você e a gente depois vai conversando. Obrigadíssimo. Eu que agradeço o convite. Nós estamos em novembro de 24, né? Isso. Eu fui contratada na Unicamp em novembro de 85. E eu sempre fiz pesquisa em bancos de dados, e na época era sistemas de dados e tal. E minha primeira... Estava lembrando disso agora. Minha primeira pesquisa com pessoas de outras áreas que não computação foi em 94, com o professor do IG, Ardemírio Barros, trabalho que já se aposentou há muito tempo, trabalhei com o projeto com Álvaro Costa também, e tenho muito carinho pelo IG, porque foi via IG que eu entrei no mundo maravilhoso da multidisciplinariedade, tá certo? Então, agora eu vou começar a apresentação, eu só peço que qualquer coisa, como eu coloco toda a tela, eu não vejo manifestações do chat e tal. Então, volta e meia eu vou perguntar, alguém tem dúvida? Mas também eu pediria que vocês monitorassem. Você, né, Marco? Isso. O chat. Farei isso. Para me interromper sempre que necessário. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigada a todos pela presença. E agora? Já está dando para ver? Está começando, sim, agora sim. Nós vemos. Tá, eu vou usar basicamente os mesmos slides que eu usei na apresentação para toda a Unicamp, dia 31 de outubro, mas eu juntei algumas coisas em função de dúvidas que estão surgindo, tanto em e-mails para o REDU, quanto na Comissão de Ética em Pesquisa, de projetos que estão sendo submetidos
e que os alunos estão cometendo erro não, mas estão tendo enganos em nomenclatura tecnológica de repositórios. Isso impede a aprovação do Comitê de Ética. Tá? Então, eu tenho certeza que no IG vocês têm um monte de projetos que envolvem humanos, não é? Mas vocês também têm um monte de projetos que envolvem rochas, minerais, né? E eu aprendi em um congresso que rocha é vida. Então, enquanto o Comitê de Ética não souber isso, quem faz pesquisa em geologia ainda não precisa pedir para o Comitê de Ética, mas, cá entre nós, eu sei que vocês estão trabalhando com seres que algum dia foram vivos, né? Então, o que nós queremos com essa nova legislação da Unicamp é que todo mundo entre na cultura mundial de compartilhamento de pesquisa por meio de compartilhamento de dados. E o REDU, o que ele faz, ele permite não só que o dado seja acessível por pesquisadores do mundo inteiro, mas ele também vai garantir a preservação, o backup. Então, mesmo depois que alunos saiam da Unicamp, os dados continuarão disponíveis. Tá? E nós temos uma série de histórias já de colaboração que surgiu de professores da Unicamp com professores fora do Brasil por causa do REDU. Tá? Então, para o orientador, para o aluno, é uma forma de visibilidade da pesquisa e parceria e colaboração. E aqui, só relembrando, a legislação da CCPG, primeiro, é obrigatório cadastrar os metadados e o depósito dos dados produzidos, é dado produzido, não é usado na tese de dissertação. Se os dados já estiverem em algum lugar garantido de qualidade, não é num pendrive dentro do seu colchão, tá? Basta cadastrar os metadados. E o orientador é responsável por definir a autoria dos dados, o cadastro e assim por diante. Então, eu vou só padronizar o vocabulário. Então, nos manuais que estão online, no Frequently Asked Questions, que eu vou mostrar para vocês, a gente usa um vocabulário padrão, que é o seguinte: cadastro de metadados, ou seja, você cria um cadastro do que você vai colocar. E depois, depósito dos dados, e só depois coloca os dados. E é um DOI por cadastro. Isso daí eu vou insistir ao longo da apresentação. Agora, vem alguns slides de vocabulário tecnológico de dados, que é o que o pessoal da Comissão de Ética e Pesquisa me falou que está trazendo confusão para quem está submetendo o projeto à comissão e também envio de mensagens ao REDU. Quando o aluno pede ajuda, ele se confunde no vocabulário. Então, vamos lá. Arquivo. Todo mundo sabe que é um arquivo, né? Então, não vou definir.
Só quero esclarecer que uma planilha é um arquivo, não é um banco de dados, tá bom? Então, muita gente diz, o meu banco de dados, se é uma planilha, não é um banco de dados, é uma planilha e é um arquivo. Montes de planilhas, talvez seja um banco de dados. Um banco de dados são vários arquivos interligados, eles são interligados e foram construídos a partir de algum projeto, a partir de algum tema. Então, se eu tenho uma planilha de amostras de solo e uma planilha de borboletas, são 2 arquivos e não é um banco de dados. Na hora que eu ligo, porque eu estou querendo ver que borboleta pousam em qual solo, pode ser um banco de dados. Não é bem, mas pode ser, tá bom? E o repositório é que eu vou definir a seguir. Então, na hora que vocês colocam alguma coisa no Redu, vocês podem colocar um arquivo, porque é um arquivo que corresponde a dados produzidos por uma pesquisa específica. Um conjunto de arquivos, de novo, todos associados a uma mesma pesquisa, ainda que não sejam interligados. Por exemplo, fotos, um arquivo em Word, leia-me, que descreve as fotos, tá? Ou um banco de dados, que aí seriam vários arquivos interligados, associados ao mesmo tema e ao mesmo projeto. Tá bom? E aí, eu quero voltar aqui, cadastro de metadados. Tem alguém aqui que não sabe o que são metadados? Eu não. Eu não sei. É o Marco que não sabe? Professor, mas que coisa! Professor da Unicamp sabe tudo. Pois é. Pois, nossa, descobriu um professor na Unicamp que não sabe alguma coisa. Olha que coisa rara. Então, metadados são dados que descrevem o conteúdo de alguma coisa. Quando você vai a um buscador procurar um arquivo, um artigo, uma foto, você, em geral, coloca a palavra-chave, ou coloca um título, ou coloca algo que facilite achar o que você está buscando, ao invés de você buscar todos os arquivos que estão na web um por um. Então, a busca sempre é por alguma descrição daquilo que você está procurando. E a descrição são os metadados. Eu gosto de um exemplo que é de farmácia. Quando você vai a uma farmácia procurar alguma coisa, e você vai do balcão, eu quero remédio A, ou o produto B, o farmacêutico não vai derrubar todo o produto da prateleira, abrir frasco por frasco para verificar o conteúdo. Ele busca pelo título, ou pela composição, ou pelo fabricante. E metadado de remédio, por exemplo, se está em vidro, é o que está no frasco. Você não tem que beber tudo que está no frasco até descobrir algo. Então, metadado é o que descreve. Então, por exemplo, para artigo com T de tamanco, título, autores, resumo, palavra-chave. Se você vai buscar um artigo online, você não vai procurar um por um. Você vai cercar o bicho com assuntos associados, tá? E aí, metadado de
arquivo com Q. São dados para cadastrar arquivos, para facilitar encontrar arquivos de dados de interesse. Então, o título do arquivo ou do conjunto de arquivos. Autores não é autor do texto que descreve a pesquisa que gerou os arquivos. É quem criou os arquivos. Resumo do arquivo e palavra-chave que permitam achar os arquivos. Alguma dúvida? Essa é a parte central de inserir coisas no Redu. Se você pegar teu arquivo, teu conjunto de arquivos, seu banco de dados, arranjar um título que descreva isso, definir com o orientador os autores daquele conteúdo de arquivos, daqueles dados, escrever um resumo sobre aquele conteúdo de dados e colocar a palavra-chave. Depois disso, a criação de coisas no Redu leva o mesmo tempo que cadastrar alguma coisa no Lattes. Tá? Então, é hiper fácil, desde que você saiba o que os seus dados contêm. Melhorou, Cláudio. Melhorou. O entendimento, tá? Porque isso, então, a gente é bom ficar nisso, porque é isso que eles vão fazer mais do que tudo, né? Eles vão fazer duas coisas: o cadastro de metadados. E, se os dados puderem ser públicos, a inserção ou depósito dos dados. Tá? Se os dados não puderem ser públicos, tem que explicar por quê. A propriedade intelectual, é patente, violação de privacidade. Por exemplo, sei lá, você está trabalhando numa região que tem muito fóssil, que precisa ser protegido por lei para evitar roubo de fóssil. Então, você não pode divulgar mais informações. Isso tem que ficar explícito. Cláudia, aproveitando esse gancho, é nos metadados que a gente coloca, não pode depositar esse dado porque... Porque blá, blá, blá. Note bem. Só que aí é de comum acordo com o orientador. Sim. Né? Porque pode ter aluno que entenda que há algum problema e não há. Né? Então, o orientador é que tem que confirmar que o dado não pode ser público. Tá? E aí tem um monte de razões pelas quais ele deve ser público, como aquelas que eu já falei: atrair colaboração com outros lugares. Tá? E aí surgiu uma dúvida recentemente. A homologação. A homologação é um processo longo que termina na Comissão Central de Pós-Graduação. Homologação das teses e dissertações. Das teses e dissertações. Porém, essa data mágica, que agora, para doutorado, é 1º de março, é quando o aluno entra no SIGA para pedir homologação. Então, qualquer defesa cuja homologação seja pedida no SIGA a partir de 1º de março, precisa ter dado no Redu. Depois eu vou dar mais detalhes. Qualquer defesa de mestrado é a partir de 1º homologação, no pedido de homologação no SIGA, a partir de 1º de agosto do ano que vem.
Ô, Cláudio, aproveitando também, já que a gente tem um pouco mais de tempo, eu recomendo para os coordenadores, para os alunos, que já comecem a tentar agora, né? Com certeza, com certeza. Não, se você olhe... Não é para esperar até março para começar a fazer, para fazer agora. Não, porque é um processo que, dependendo do que for feito, se tiver alguma coisa errada, ele é devolvido. Uhum. Devolvido na hora que tenta colocar dados ou tenta cadastrar. Sim. Aí o aluno, dizendo enviar mensagem para redu@unicamp.br, e não dá para responder tudo, ou resolver tudo, ou explicar tudo. Então, há casos de até 1 mês de demora até o aluno conseguir acertar. Uma das razões é por causa do vocabulário que eu falei agora, em que cada vez o aluno quer tirar dúvidas sem explicar, por desconhecer o vocabulário adequado. Tá? Então, eu vou tentar. Ih, meu Deus do céu, já são 10h25? Já. Nossa! Então, deixa eu correr. Tá? Então, olha aqui, qual é o contexto? Só para vocês entenderem. O Estado de São Paulo, via FAPESP, criou uma rede de repositório de dados de pesquisa que é única, até hoje, na América Latina. Tá? Ela foi inaugurada em 2019 e cada um desses órgãos aqui, Unicamp, UFSCar, etc. Cada um, e aqui tem a Embrapa hoje em dia, a Embrapa Nacional, cuja área de tecnologia digital está no campus da Unicamp e, por isso, é considerada paulista. Tá? O repositório está no estado de São Paulo. Então, cada uma dessas universidades tem seu repositório, que é gerido independentemente, com software, o que querem, mas os metadados são exportados para uma interface comum que fica visível para o mundo. E, a partir daqui, que estão sendo feitos contatos com pesquisadores da Unicamp. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso eu olhei ontem. O Redu tem só, que eu acho pouco, mas é muito, comparado com outros repositórios no Brasil, 400 conjuntos de dados. Pode ser um arquivo, pode ser um banco de dados, podem ser vários arquivos. Só que esses 400 conjuntos de dados já tiveram 11 mil downloads de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Isso significa via esta interface ou via o Redu. Pensa nisso. 400 arquivos, 11 mil downloads. Um monte de colaboração de pesquisa. É de interesse de todo mundo. E aí a ideia é o que a gente chama de ciência aberta, colaboração por meio do compartilhamento de resultados de pesquisa e processo da pesquisa. Então, são pesquisadores em qualquer lugar do planeta que fazem acesso ao Redu e a outros repositórios, pegam os dados, reusam os dados para suas pesquisas e colaboram, muitas vezes, sem nunca se conhecer. E eu gosto muito dos exemplos que são reais, da gente que colabora com quem já faleceu e que deixou seus registros de dados em algum lugar. Tem colaboração por artigo, mas aqui é colaboração por dados. E com isso vocês podem pensar que os dados que vocês deixarem no Redu serão reusados por novas gerações. É uma responsabilidade grande, mas é bonito pensar em contribuir para a ciência. E é essa motivação. Não é uma burocracia, não é para contar pontinho.
é para colaborar com a ciência mundial. E aí vem o que é um repositório. E o REDU é um repositório. Tem um catálogo, tá? Onde vão estar os metadados que vão permitir achar os arquivos, os bancos de dados. Então, tem um catálogo de metadados, tem arquivos que são descritos e são apontados pelo catálogo, e alguns desses arquivos podem estar em outros lugares. A descrição, dá para ver meu mouse? Dá sim, Cláudio, dá sim. A descrição é obrigatória. Não adianta dizer, eu não vou descrever meus dados porque tem embargo. Descreva o mínimo possível e diga, mas não posso falar porque tem embargo. Ponto. A Unicamp e o mundo querem um cadastro do que está sendo produzido para evitar duplicação, para facilitar encontrar, para diminuir esforço de futuras pesquisas. E o repositório... Oi, diga. Cláudia, tem uma pergunta aqui, acho que você já respondeu, mas, professora, devemos fazer isso após a defesa da tese? Não. Depende. É antes da homologação, com certeza. Antes, quer dizer, na hora que você for pedir homologação, tem que fazer isso. Tem que estar feito, né? É melhor fazer ao longo do doutorado. Bem, deixa eu adiantar. Suponha que a sua tese ou dissertação seja coletânea de publicações. Tá? Que cada publicação tenha gerado dados. Então... Aquela tese em artigos, né? Artigos, isso. Na hora que você começou a publicar, hoje, vai defender daqui a 2 anos. Você já pode catalogar os dados associados àquele artigo que fará parte da sua coletânea daqui a 2 anos. Não precisa esperar para começar a cadastrar e inserir até a véspera de caducar a sua defesa. Defesa caduca? Caduca. Mestrado e doutorado. Tem um limite para produzir a versão final, que são, normalmente, 60 dias, e pode haver prorrogação num processo hiper complicado e demorado. Tá? Então, não é para deixar para depois. O que der para ir adiantando, por quê? Porque aumenta a visibilidade do que você produziu. Tem caso de professor, inclusive da comissão de dados do REDU, que o aluno publicou os dados. O que significa publicar os dados? Cadastrou e inseriu. Antes da defesa, o aluno e o professor já estavam sendo solicitados para colaboração por gente de fora do Brasil. E, no caso da defesa que foi no IB, como associado a cada cadastro tem um DOI, que é um identificador único dos dados, a Comissão Geral de Pós-Graduação do IB declara que aceita a publicação de dados como uma publicação e obteve aprovação da CAPES para isso. Então, no caso desta defesa deste aluno, que teve vários artigos publicados, além dos artigos, ele publicou dados que foram considerados uma publicação da tese. Tá bom? E dependendo do caso e dos dados, pode ser, mas aí depende da comissão de pós, de como isso for
tramitado no IG. Dependendo dos dados, o IG pode considerar que aquilo já é a publicação necessária para a defesa. Tá bom? Só estou dando essa dica para vocês começarem a pensar, porque, obviamente, se eu publicar minha foto, não sei se isso valeria como uma publicação. Né? Para a minha família, claro. Mas suponha que você tenha feito todo um trabalho extremamente cuidadoso para criar um ou mais arquivos de grande valor agregado que podem ser usados em um monte de coisas diferentes. Isso, fora do Brasil, vale e conta como uma publicação citável e importante. Tá bom? Muito bem. Mas isso aqui é catálogo e arquivos. Então, o que são dados? Que dados cadastrar? Dado, eu estou falando isso, parece óbvio para alguns de vocês, mas é uma dúvida frequente de mensagens enviadas ao Redu, e volta e meia nas palestras que eu tenho, o e-mail que eu recebo, alguém me conta a sua pesquisa e diz: isso que eu estou produzindo é dado, é publicação, o que é? Tá? Então, depende da pesquisa. Teoricamente, é qualquer arquivo. Contendo, mas não é artigo com texto de tamanho, tá? O que precisa cadastrar? Não é o arquivo que você usa. São os arquivos criados por uma pesquisa. E não é para cadastrar no Redu os arquivos de outras pessoas. Tá bom? Então, agora vamos começar com o que um orientador deve fazer. Então, aqui está dando para ver que é vermelha essa caixinha? Dá sim. Talvez eu tenha que colocar uma corzinha nela. Não, dá para ver, Cláudia. Dá? É porque tá batendo sol no meu rosto, eu não estou vendo. Então, uma vez na vida, o orientador se cadastra no Redu. Ele loga no Redu com login institucional, clica na área, tem 5 áreas associadas àquela pesquisa, tenta inserir dados. Se ele consegue, ele já está cadastrado. Clica em Add Data, New Dataset. Se ele não consegue, vai um pedido e aquele orientador ou pesquisador é cadastrado por uma pessoa da Biblioteca Central, tá bom? Isso aqui é manual. Antes, pega tudo quanto é orientando, que você sabe que vai gerar dados, e clica num formulário online e autoriza aquele aluno, essa autorização vai valer por 2 anos, a inserir ou cadastrar e inserir dados associados àquela pesquisa do aluno. Note que se, por exemplo, for só uma tese ou dissertação, evidentemente, sei lá, filosófica, teórica, que só vai usar dados, mas não vai produzir dados, não precisa fazer isso e pode pular. A cada aluno, se o aluno está começando, mas você já sabe que ele vai produzir dados, autoriza. Eu esperaria um pouco para cada aluno para ver se o aluno realmente engata, né? Para não desandar, autorizar todo mundo, mas fica a cargo de cada orientador. Durante todas as ações do aluno no Redu, o orientador vai receber um monte de e-mail. Esses e-mails vão dizer do tipo: teve uma ação no Redu, teve uma ação no Redu. Se você não quer ver o que o aluno está fazendo, você, orientador, apaga, esquece. Tá? Senão, você pode entrar no Redu
e verificar para aquele aluno se ele está realmente cadastrando e inserindo os dados adequados. Isso é opcional para quem quiser saber o que está acontecendo. Na hora da homologação via SIGA, o aluno tem que inserir os DOIs dos dados. Quando, quer dizer, vocês orientadores sabem que depois que o aluno coloca a versão final da tese e várias outras coisas, ou da dissertação, vai para o orientador que concorda que aquilo é a versão adequada. Tem mais uma etapa agora, e já está desde outubro, essa etapa está no ar. Só que não é obrigatório. O orientador afirma que aqueles DOI são DOIs de dados produzidos por aquela pesquisa. Senão, é devolvido para o aluno para ele consertar. Tá? Então, é uma vez na vida e uma vez por cada discente. Tá? Então, como é que é o formulário online? Esse é o link, mas esse link está nas nossas perguntas frequentes. Ô, Cláudia, Oi. Eu estou respondendo aqui algumas perguntas que eu já sei, né? Que, por exemplo, começa pelos orientadores, você pode colocar dado o tempo todo, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho que tem uma confusão. A pergunta é assim, além de DOI, pode ser ISSN ou afim? Não. É DOI de dado. O DOI é criado pelo Redu, a gente não fornece DOI. Eu vou dar exemplos, vou mostrar, tá bom? É uma ótima pergunta. Seja um pouquinho, não me deixa nervosa. Para quem fez essa pergunta, porque na hora que eu fico nervosa, aí Deus sabe o que pode acontecer, tá bom? Então, para o orientador, tem um formulário online, ele é que tem que preencher, não é aluno. Ele tem que preencher o nome dele, o e-mail da Unicamp, o nome do aluno, o e-mail do aluno, o título do projeto, e ele vai dizer, vai clicar em autoriza a pessoa acima, depositar no Redu os dados de pesquisa resultantes do projeto associado, especificado nesse formulário. E tem mais, agora, um novo texto que eu ainda não verifiquei, que eu pedi para colocar, que é o seguinte, estou ciente que quem cadastrar os metadados é obrigatoriamente coautor dos dados. Tá? Muito bem. E aí o orientador, na hora da homologação, ele vai ter uma série de telas. Infelizmente, essas telas não são muito visíveis, foi a DAC que me passou. E aí ele vai ter alguma hora, na hora de clicar, ele vai clicar. Esse é o resumo da tese, isso é isso, isso é aquilo, essa é a versão final da tese de dissertação. O orientador também vai ver uma lista de DOIs, ou, quando não tem dado resultante, o aluno pode dizer que aquilo não se aplica. Tá? E o orientador vai clicar apenas uma vez, ele pode clicar um em um, ou ele pode clicar apenas uma vez dizendo que ele afirma que aqueles DOIs são DOIs de dados produzidos por aquela pesquisa. E aí, quando o orientador faz isso e termina essa etapa, a tese ou dissertação seguem para homologação por um caminho misterioso na Unicamp. O que o aluno faz? Uma vez a cada 2 anos, tem que pedir ao orientador para autorizá-lo. Tá? Depois, para cada conjunto de arquivos, qualquer época antes da homologação. Antes de iniciar o pedido de homologação no SIGA. Antes de iniciar pedido
homologação. Depois eu conserto isso daqui no Siga. Save, volta. Tá bom? O aluno tem que cadastrar os metadados e vai gerar um DOI. Cada uma dessas ações vai receber e-mail do Redu. E inserir os arquivos associados. Quando é que não insere? Questões éticas. Questões legais, por exemplo, propriedade intelectual. Embargo da tese. Ou quando os arquivos já estão em outro lugar. Mas o cadastro é obrigatório, a menos que não tenha arquivo gerado. E na hora da homologação no SIGA, insere DOI no Redu. Então, isso aqui é um exemplo de uma mensagem que o Redu envia cada vez que tu mexe criando alguma coisa. Você cadastra ou deposita. O assunto é Your dataset has been created. Hello, blá, 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 blá. Tá bom? E qualquer dúvida, contate o Redu Unicamp BR. O orientador também vai receber mensagens semelhantes cada vez que o aluno quiser alguma coisa. Deixa eu ver aqui rapidamente. Eu estou pensando o seguinte. Eu vou pular isso daqui e dar uma demonstração, não é melhor? Eu acho, Cláudio, porque já são 10h46, Pois é. Queria abrir um tempo para claro. Pergunta. Tem uma pergunta aqui, no caso de pessoas que usam somente dados open source de terceiros, não, é necessário fazer declaração no Redu? O verbo, note bem, meu anjo, o verbo da pergunta, pessoas que usam. Se você usa dados de terceiro, mas não os utiliza para produzir, por exemplo, figuras, simulações, programas, você não produz dado, você não precisa cadastrar. Usar dados de terceiro está ótimo, mas não é isso que a gente quer. A gente quer cadastrar o que você produz. Então, porque essa parte daqui é a visão SIGA, quando o aluno homologa, e eu não posso mostrar isso aqui, porque eu não sou aluna. Mas, na hora que o aluno... Eu vou voltar aqui depois, tá bom? Aqui o aluno vai colocar os códigos dos DOI. E aí, uma coisa hiper importante. Quando colocar o código do DOI, é assim, um DOI por cada entrada no Redu. E a entrada pode ser um arquivo, um conjunto, um banco de dados. Cláudia, rapidinho. Oi. Quando os dados estão em outro lugar, a gente coloca os links do lugar onde ele está. Eu vou mostrar. Tá? Então, na hora que colocar o DOI para facilitar a vida da homologação do orientador, porque o orientador vai ter que clicar para ver se aquilo é Redu, etc. E se é dado produzido por aquela pesquisa. Coloca o link completo. E não, o DOI aqui seria 10, 2584, etc. E tal. E aí é dados produzidos, etc. Então, deixa eu voltar para trás e vou agora entrar no Redu. Tá? Como é que eu entro no Redu? Redu, ponto. Ai. Agora está surgindo um negócio que Unicamp BR e eu vou login. Tá visível ou querem que eu aumente? Tá visível. Eu posso aumentar um pouquinho. Mas é bom aumentar. Isso, melhorou.
Login. Isso, para quem já está cadastrado, é isso. Para quem não está, o orientador precisa preencher o formulário. Então, login, entrar com login institucional, e eu vou entrar, mas isso é porque eu já fiz várias vezes, tá bom? Na primeira vez tem que preencher o login institucional. Pronto. Entrei no Redu. E agora eu posso procurar coisas, tá? Que eu vou mostrar depois, mas eu vou. Deixa eu ver. Eu vou inserir dados da área de tecnologia. Então, eu acho interessante porque a gente vai ter muito dado de imagem, sensoramento remoto, imagino. Isso. Né? Mas note que, às vezes, você pode estar querendo exatas ou ciências aplicadas, pouco importa. É um primeiro filtro. Tá? Então, eu vou colocar tecnológico, mas note, pode ser qualquer um dessas, exata, eu vou colocar tecnológico. Cláudia, tem mais uma pergunta aqui que é bem isso. Para quem trabalha produzindo dados geográficos, que geram mapas, deve se cadastrar individualmente ou conjunto? Boa pergunta, e a resposta é: depende. Se a sua pesquisa, os mapas devem ser considerados como um conjunto de mapas para uma análise posterior integrada, os mapas devem ser cadastrados em conjunto. Tá? Se você tem uma pesquisa que gera um mapa e você publicou, outra pesquisa que gera outro mapa, cadastra separado. E ele continua, ainda sobre dados geográficos, aqueles espacialmente georreferenciados, a submissão de geodatabase, que é um banco de dados relacional que armazena dados geográficos, deve ser realizado ou não haveria espaço suficiente? Há um espaço infinito. Aí aquela música do Vinícius Moraes, infinito enquanto dure. Tá? Até acabar. Até acabar. Você tem o tamanho para cada arquivo é 4 GB. Então, que é o dobro do tamanho médio mundial de arquivos gerados por pesquisa. Tamanho médio não é a gente sabe que média. Então, se você trabalha em astronomia, pode esquecer que o Redu não tem espaço. Cláudia, tem o professor aqui querendo perguntar, Emilson. Oi, claro, bom dia, Cláudia. Não, é o seguinte, é que eu estou lendo aqui as questões que estão sendo colocadas no chat, eu acho que está tendo uma confusão aqui, com relação a produtos que são gerados a partir dos dados, né? Porque, assim, você tem um dado bruto, que é um dado coletado, seja em laboratório, seja em campo, enfim, de N maneiras. E você tem produtos que você pode gerar a partir desses dados. E acho que está tendo uma confusão, assim, que você pode gerar a partir de dados coletados N mapas. E isso não tem fim, né? Você pode gerar produtos infinitos aí, em teoria, né? A gente está falando aqui no repositório, eu entendo, né, de dados mais brutos, né? Não. Podem ser dados derivados de outros também. Certamente. Então, tá legal. Você tem duas formas de inserir. Primeiro, veja bem, você gera 2 mapas, depois você faz um overlay, depois você faz uma soma ponderada, depois você faz uma... Sei lá, faz 500... Então, já resultados, né? Resultados em função daquele mapa. Você pode colocar o mapa e uma descrição de operações que foram feitas, tá? Ou você pode colocar o mapa, por exemplo, você fez 2 ou 3 overlays e obteve 3 mapas diferentes. Dependendo da sua pesquisa e do que ela relata,
Se a tua pesquisa é baseada numa análise a partir do overlay, e você não vai fazer outros overlays, eu recomendo que você coloque os mapas que você gerou e o overlay. E os dados também que foram utilizados para gerar esses mapas. Os dados... A ideia toda... Pode sim. Tá, porque a ideia toda é permitir que, digamos, qualquer outro pesquisador, outro grupo, consiga reproduzir. Exatamente. Essa é a ideia fundamental por trás de tudo aí, né? Isso, muito obrigada por me ajudar. Eu posso até, você acha que vale a pena eu dar uma olhada no chat? Ô, Cláudia, tem outra pessoa com mão levantada. O Alessandro, coordenador lá da Geociências. Por favor. Olá, Cláudia. Uma dúvida. Se eu pegar e fizer um cadastro de um metadados e inserir os arquivos lá, como você explicou, vai gerar um DOI. Passou um tempo, eu adquiro novos dados, eu consigo abastecer esse mesmo DOI? Sim. Ou eu tenho que gerar um outro DOI? Vamos pegar isso aqui. Por exemplo, tá certo? Isso aqui, deixa eu dar primeiro o exemplo do que já existe. Eu estou pegando o primeiro, tá bom? Dataset é um arquivo associado a um paper. Tá? Esse aqui é outro conjunto de dados. Isso aqui é título do arquivo. Vamos pegar conjunto de dados. Imagens experimentais. Cadastrado em 4 de outubro. Vamos pegar isso, por exemplo, porque diz que aqui são imagens. Olha, é um banco de dados com imagens de uma única bolha de ar que está levantando numa coluna de água estagnada, etc. e tal. Então, isso daqui é o título, isso daqui é o resumo, tá bom? Isso aqui são os autores do quê? Do arquivo. Vamos aqui. Então, eu estou dando reduta, certo? Eu tenho aqui a descrição, o assunto, a palavra-chave. Aqui você pode colocar publicações associadas. Por exemplo, um artigo associado àqueles dados. Aqui diz que foi... isso aqui não devia estar em Notes, hein? Bom. Aí, veja bem, tem aqui... Isso aqui você pode fazer um download e é um zip que contém arquivos de imagens. Tá bom? Agora, eu vou responder a pergunta do professor. Suponha que, ao longo da sua pesquisa, você tenha mais dados associados àquela entrada de metadados. Você coloca de novo, e o que vai acontecer? Vai ter uma versão. Então, você vai ter uma primeira versão. Se você inserir mais dados, vai surgir uma segunda versão. E ambas serão visíveis para quem quiser buscar a primeira versão ou a segunda versão. Excelente. Tá? Perfeito. Então, aqui, inclusive, está a versão 1. Aqui é como citar aqueles dados. E está aqui V1. Se você juntar mais coisas, vai aparecer a citação V2. O DOI será o mesmo. Ok. Vou aproveitar tirar uma outra dúvida. Claro. Várias pessoas têm me perguntado a respeito assim, da utilização desses dados. Por exemplo, me perguntaram assim, mas aí eu vou colocar os meus dados lá, e se alguém usar esses dados para fazer e não citar nada e usar os meus dados? Olha, paciência. É a mesma coisa que alguém pegar uma parte do seu artigo, reusar a ideia e não citar você. Eu não estou nem falando de cópia de texto. Eu estou falando de você descreve uma metodologia em algum artigo.
Aí vem outra pessoa, disfarça, copia a sua metodologia, dá uma modificada, que é difícil comparar. Roubou tua metodologia. Paciência. Quem não cita e não atribui é desonesto, e você não pode deixar de compartilhar seus dados com medo de desonestidade. Isso já acontecia antes do Redu, né, professor? Claro, claro. Plágio, roubos e coisas assim. Plágio, roubo, existe desde a época de, sei lá, Alexandre o Grande, ou sei lá, entendeu? Então, paciência. Você tem que ter fé na humanidade. Né? Isso está ficando cada vez mais difícil, mas a base da ciência aberta é que as pessoas, no geral, elas têm boas intenções ao desenvolver uma pesquisa. Tá? Perfeito, professora. Obrigado. Bom, deixa eu só, então, voltar. Deixa eu ver, Redu. Quero mostrar rapidamente o cadastro. Eu agora vou cadastrar, em vez de fazer isso, deixa eu ver. Tecnológico. Eu vou continuar com tecnológico. E vejam, na hora que eu cliquei na área, aparece aqui o Add Data. Estão vendo? Add Data, New Dataset. A primeira etapa de cadastro de metadados é assim. Então, esquece tudo que está escrito e tal e tal. Título do arquivo. Então, conjunto de mapas de solo da região de Campinas. Pronto. Da Unicamp. Tá? Se os dados já estiverem em algum lugar, coloca aqui onde eles já estão. Repositório de mapas. Deixa pra lá, né? De solo da Embrapa. Pronto. E aqui, este link é o link dos dados, se eles já estiverem em algum lugar. Tudo bem? Então, se os dados supõem uma pesquisa que envolva várias instituições, não precisa ficar copiando os dados para todas elas. Deixa os dados na Unesp, na Embrapa, na Holanda, onde quer que você tenha decidido que os dados vão ficar. E a única coisa obrigatória é o cadastro. Agora, notem bem, pensar o seguinte, pode ser que um conjunto de teses produza um mesmo arquivo. Um conjunto de teses e dissertações, vários alunos trabalhando em conjunto em um arquivo único. Tá? Basta cadastrar uma vez, o orientador vai definir a ordem de autoria e não precisa cada tese ficar cadastrando o mesmo arquivo. O DOI vai ser inserido por todo mundo, aquele DOI. Está claro isso que eu falei? Está bem claro, Cláudio. Não é para ficar criando DOI desnecessariamente. Se você produz vários mapas em uma mesma pesquisa, associado a um artigo ou a tese, não é para fazer um cadastro por mapa, é um cadastro por conjunto de mapa. Então, nome, aqui é o meu nome, tá certo? Fulustreca Medeiros.
afiliação, Instituto de Computação. Isso aqui, eu vou colocar Cláudia, só para vocês não pensarem que meu nome é Fulustreca. Tá? Isso é obrigatório. Depois, coloca aqui o meu Orcídio, se eu tiver, etc e tal. Contato. O contato automático é de quem cadastrou. No caso de teses e dissertações, obrigatório que o contato seja o orientador. Sobrenome, nome, orientador. O aluno também pode ser contato. Orientador, tá bom? E esse é o contato. Por quê? Porque depois que o aluno vai embora, o orientador vai continuar na Unicamp durante anos e, havendo dúvidas sobre aqueles dados, quem vai ser contatado é o orientador, que pode eventualmente contatar o aluno. Mas isso aqui é obrigatório. É o orientador que é o contato. Pode colocar outro contato, tá certo? Euzinha, etc. E aí vão aparecer vários contatos. Mas um contato e é o orientador. Descrição. Aqui vem o resumo do conjunto de arquivos. Esse conjunto de mapas contém informações sobre o solo da Unicamp e foi gerado usando ArcInfo junto com iogurte. Não, não vou fazer isso porque fica ruim. Junto com análise, funções de análise descritas no arquivo associado chamado análises.doc. Os parâmetros, etc e tal, entendeu? Coloca aqui tudo que ajude quem está procurando arquivos de solo vão cair nesse resumo para decidir se é isso ou não. Assunto. Aí vai ser em que, no caso, mas pode ter mais assuntos. Pode ter também legislação, entendeu? Porque vai trabalhar com legislação do uso de solo. Palavra-chave: solo argiloso vermelho. Pronto. Aí acabou a parte obrigatória, eu vou colocar obrigatória de metadados. Clico em, ao final, Save Dataset. Ai, deu erro. Por quê? Porque está faltando coisa obrigatória. Please scroll down to see details. Tá? Blá, blá, blá. O que está faltando? Acho que faltou a palavra-chave entrar. Ah, tem o grant. Não, olha só. É obrigatório, agência de fomento. Por exemplo, FINEP. Número do processo, ou então pode escrever no funder. Tá bom? Isso é obrigatório para a FAPESP, CNPq, FIAPEX procurarem. Tá bom? Quem está depositando, aí sou eu. Declaração de ética faltou também. Declaração de ética. Os dados que serão depositados são de acordo com a LGPD e o projeto que gerou os dados foi aprovado pelo Comitê de Ética ou não envolve questões que requeiram Comitê de Ética. Aí, olha aqui, está faltando uma coisa aqui. Quem são os autores? Uai. Você já fez? O autor só tem eu. Só tem você. Não, vou colocar outra ordem dos autores. Suponha que seja. Cada mapa foi gerado por uma pessoa diferente.
Então, ó, clico em mais e coloco. Aí, é um professor americano, John. Sei lá o sobrenome dele. John Affiliation, Silva. don't know. Ó, você vai conseguir cadastrar? Não. Você vai conseguir salvar? Vai. Não, ó. Foi. Como é que ficou a citação dos dados? Medeiros Cláudio, é o primeiro autor, John não sei o que lá, título, DOI, repositório, e é uma versão preliminar. Aí tu envia, eu não vou enviar, tá certo? Dizendo, eu estou feliz, eu sou aluno, eu quero me ver livre disso. Não sei o nome do coautor dos dados, não é artigo. Seu orientador discutiu com você e disse, você é o primeiro autor, eu sou o segundo autor, o orientador é coautor obrigatoriamente. O terceiro autor é o nosso colega lá na universidade, sei lá o quê, que ajudou a criar os dados. Ajudou a fazer mapa. Ele não fez a interpretação dos mapas, note bem. Ele ajudou a criação dos mapas. Aí você clica Submit for Review. Isso daqui vai ser recusado pelo pessoal da biblioteca, por quê? Porque eles vão te devolver dizendo o nome do autor está incompleto. Tem gente que escreve o próprio nome errado. Tem gente que não coloca a unidade a que pertence, coloca a casa da tiazinha. Existe de tudo. Tá? O que não é aprovado é devolvido para você consertar o catálogo. Enquanto não consertar, o DOI não é definitivo. Nem adianta querer usar, porque ele é um DOI que não serve para nada. Agora, só para terminar, para voltar para os slides, eu vou colocar os arquivos. Eu escrevi Upload Files. Tá bom? Aí eu abro o meu diretório e vou colocar o quê? Vou colocar esses slides aqui. Vou colocar as FAQs do Redu. Olha só, eu estou colocando um PPT. Mais de um arquivo, né? Vários arquivos. Isso. Então, eu posso colocar vários mapas e, além disso, eu posso escrever coisas associadas. Descrição. Esse arquivo faz isso assim, etc. Tá bom? Tá ótimo. Cláudia, tem algumas perguntas bem específicas ali. Acho que depois você poder olhar o chat. Vou olhar o chat, porque aqui eu terminei essa primeira parte da catalogação. Cataloguei. Se eu não puder colocar os dados, depois eu posso apagar, enfim, tá? O outro arquivo não entrou, não faz mal. Eu coloco Save Changes, tá bom? Mas essa é a interface, né, que eles vão lidar. A interface eles vão usar. Então, o que você precisa saber aqui? É uma pergunta do Samuel, lá no final. Posso ler? Espera deixa eu pegar aqui. Quer que eu leia? Agora eu vou parar de compartilhar. Agora eu vou ter que procurar vocês estão aqui. Deixa eu ler essa, porque está lá no final. Qual, Samuel? No caso, Samuel de Amaral. No caso de produção de software plugin open source para o SIG QGIS, com os códigos depositados no GitHub e no próprio site do QGIS, é possível inseri-los? Você pode inserir o software. Eu tenho entradas no Redu com software. Quer dizer, ao invés, por exemplo, mapa, né? Se você fez muitas operações, você pode colocar o script.
tá, do que você fez com os mapas. Você pode inserir o software descrevendo que é um software. Não, Emilson, esquece o que tu acha. Ninguém tem que achar nada. Desculpa, Cláudia. Não tem importância. Emilson é professor? É o vice-diretor. Isso. Não. Opa. O professor pode achar qualquer coisa. Sem problema. Já coloquei acho justamente porque eu não tenho certeza. O professor é autoridade máxima. Imagina, não é assim não, Cláudia. Para mim porque eu sou professora, né? Se eu disser professor da autoridade máxima, eu já estou me menosprezando, né? Você pode colocar link do Git, você pode colocar uma descrição. O Git, você pode colocar. O problema do Git é que dificulta, às vezes, a pessoa achar se você não trabalha com o seu software de forma adequada. Tá? GitHub, dependendo, gera DOI. A alternativa seria, primeiro, veja bem, Samuel, produção de software. Você pode colocar o software no Redu. Isso é comum em engenharia mecânica, por exemplo. Os seus dados, ou química computacional, física computacional, os dados são gerados por simulação. Então, a cada vez que você roda o software, você tem novos dados. Você não vai ficar colocando dado, mais dado, mais dado, mais dado. Você coloca o código e os parâmetros e ponto. Cada caso é um caso. Tá? Primeiro inserir no Redu, depois disponibilizá-los. Olhe, software é uma questão mais complicada. O que nós queremos é que no Redu haja informação suficiente para ver reutilização e reprodutibilidade dos seus resultados. E aí, a principal dúvida, olhe, por exemplo, ninguém obriga você a colocar os dados no Redu. Você pode colocar os dados no Figshare. Store, Reject All. Aqui você cria uma conta no Figshare e coloca o que quiser. A única coisa é tem que guardar o link e colocar o link nos metadados do Redu. O cadastro no Redu é obrigatório para a Unicamp manter a rastreabilidade dos dados. Está claro como se faz o cadastro no Redu? Sim. Tá? Então, eu vou sair daqui. Depois, eu vou... Deixa eu mostrar uma busca. Não. Vou sair daqui. Depois eu apago isso daqui. Tá? Ô, Cláudio, eu pensei num teto de 11h30, 11h40, tudo bem? Tá ótimo. Tá. Só uma questão, desculpa, professora, uma questão que passou aqui no chat, que não sei se pode ser de interesse dos demais alunos aqui. Claro. Da Ingrid. Então, depois de colocar os dados, tem como editar novamente? Acho que aí cai naquilo que você falou, exatamente, uma versão 2. Né? Pergunta, sim. Deixa eu voltar aos slides, porque há coisas importantes que estão nos slides, tá certo? Que é o seguinte. Não, peraí. Aqui. Que é isso daqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, o título e resumo dos dados. Os autores são definidos em acordo com o orientador. O autor corresponding precisa ser o orientador. Se autores fora da Unicamp não forem especificados, o cadastramento não é autorizado. Se os dados tiverem vários alunos, etc., basta um cadastro e um DOI. E o mesmo DOI será informado nas várias defesas. Isso aí para ficar na gravação, tá bom? Isso. Se os dados já estão em outro lugar, indicar no campo URL. Razões éticas legais. Ao final do resumo do cadastramento, dizer
Os dados não podem ser disponibilizados por razões éticas, legais, de propriedade intelectual, sei lá, coloca no final do resumo. Tá? E aí o aluno tem essa visão, e olha aqui, o que o aluno vai colocar aqui? Aquele DOI, que é dado pelo Redu, mas só quando for correto. Não é o DOI preliminar. Isso não vai adiantar. Aqui eu estou na homologação, né, Cláudia? Já é homologação. Já corrigi a tese, estou lá no final. Estou lá no final. Eu estou voltando agora para a homologação. O aluno vai ter que colocar os DOIs. É assim que é a tela. Aqui o aluno escreve o resumo em português, o resumo em inglês, coloca a tese, coloca a palavra-chave, coloca um monte de coisa. Aqui, ó, versão final, arquivo em PDF. Tem que carregar o arquivo. Aqui coloca os DOI. Ou, se não gerou dados, o aluno clica em não se aplica. Uma tese teórica, por exemplo, não gerou dado nenhum. E o orientador, então, olha aqui, então, repetindo, por favor, ao colocar o DOI, coloque o link completo, porque isso o orientador vai ver a seguir, para ele clicar, para ter certeza que o aluno não está pondo o DOI errado. Aqui é DOI de dado. Então, o DOI tem que ter obrigatoriamente a palavra Redu. É DOI do Redu. Não é DOI de artigo, não é DOI de revista. Artigo, não é DOI de tese, é DOI de dado. Tá? Que o Redu te deu. Que você depositou. O Redu que deu, Dados produzidos, blá, blá, o que é DOI. Então, a última coisa. Aqui é um trabalho com uma aluna que ainda está em andamento, ela está terminando de fazer a curadoria dos dados. O que ela vai colocar é um banco de dados, são 20 tabelas interligadas. Vai colocar uma vez, e notem que é preliminar e não publicado. Tá bom? E esse DOI daqui não serve, porque não foi publicado. Isso aqui é um outro DOI de um aluno doutorado, e aqui já é a citação daquele arquivo que eu mostrei, que isso aqui é citação, isso aqui é citação. Note a vantagem de você ir cadastrando os dados. Na versão final da tese, o que você faz? Aqui, ó, DOI preliminar, DOI final. E aqui já foi validado. Tá bom? Como citar? Em vez de colocar um footnote, basta você colocar no texto da tese a citação. Isso aqui é um artigo em periódico que eu publiquei com essa aluna este ano, e este aqui referencia o Redu com aquela referência. Isso daqui já conta como citação. Então, na sua tese, o correto é, se você já cadastrou no Redu, em vez de colocar dados como anexo da tese, aquele conjunto de mapas, você diz, aquele conjunto de mapas estão no local XYZ, e aqui é uma referência bibliográfica. Qual é a diferença disso ser uma referência bibliográfica? Entra no Web of Science, como citação. Tá bom? Blá, 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 obrigada. Eu só quero mostrar para vocês a parte final, que é meta... É o seguinte, eu disse que tinha uma interface comum. Está fora do ar. Não, meta buscador. Está fora do ar, então não vou mostrar, mas vou lá para o Redu. Então, aqui eu cheguei no Redu, e eu estou vindo de fora.
Tá? Então, olha, 13 mil downloads, ontem estava 11 mil, ontem à noite. Uau! Uau! Bom, alguém andou fazendo download dos próprios search. Então, Josiane, que é uma orientanda de mestrado, agora está fazendo doutorado. Josiane já cadastrou 7 arquivos de dados. Ou ela é, na verdade, não cadastrou, ela é autora ou coautora. Aqui, ela gerou o dado, então ela é a primeira autora. Aqui ela é a primeira autora. Aqui não foi ela que gerou, foi a Maria Jéssica, mas a Josiane é coautora. Tá? E assim por diante. Então, se alguém chega aqui, vai poder acessar os arquivos, e aqui está a citação completa, e aqui está o DOI, que vai cair naquele lugar. Já teve 2 downloads. Olha só, isso aqui é um conjunto de dados. 22 arquivos. Tá bom? Isso aqui é um conjunto de dados bibliográficos de uma meta-análise. Tá? É uma meta-análise de ferramentas, etc. Então, aqui era o que eu queria falar. Eu vou parar de... se eu descobrir como é que eu paro aqui. Então. Agora, o recomendação forte. Esqueci de mostrar uma coisa, porque já que tem tanto tempo, eu vou ficar até a hora do meu almoço. Mas não vou compartilhar com ninguém. Calma, Cláudia. Não, é que eu estou nervosa. Olha aqui, olha. Vamos almoçar. Dúvidas. Vou aqui. Ctrl Shift. Dúvidas. Olha aqui, antes de começar a desandar, fazer pergunta. FAQ. Eu já mandei tudo isso para eles, tá, Cláudia? Para todo mundo. Ótimo. Pergunta. Todos os FAQs e passo a passo que eu achei estão enviados. Perguntas frequentes. E aí eu tenho perguntas frequentes, blá, 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 blá. Como responsável, isso aqui é para o orientador. Como responsáveis devem se cadastrar. Está tudo muito detalhado, tem muitos detalhes aí. Mas tem uma coisa aqui que está em algum lugar que eu nem sei mais achar. Como é que o orientador autoriza... Mas, enfim. O que orientadores estão fazendo para homologar? Preencha o formulário de autorização. Está aqui. Aqui para autorizar o aluno. Está faltando a cláusula ainda do termo de autorização. E aí vem a última coisa, que há lugares, unidades, e que estão querendo autorizar o link das FAQs. Daniela, vai no Google, escreve FAQ branco, Redu branco, Unicamp. Pronto, vai no Google. E o Google vai te dar o link. Tá bom assim? É mais fácil que ficar procurando o link. É só assim que eu acho. Então, notem que essa questão, quanto mais cedo vocês começarem, melhor a fazer tudo isso. E o procedimento de verificação de metadados, com autoria, etc., é manual e só uma pessoa faz na Unicamp.
Então, pensem agora, 1.000 defesas ao longo do ano, de doutorado, mais 2.000 de mestrado. Só uma pessoa verificando se os metadados estão ok, tem a pena da pessoa. Faça direitinho, porque automaticamente, se tiver errado, você vai ser devolvido, vai atrasar a homologação. E se o orientador não concordar com o que você inseriu, volta para trás e não é homologado. Então, é só isso. E aí, agora, Emilson, eu peço desculpas de joelhos, porque eu achei que você era um aluno. Imagina, Cláudio. Esquenta a cabeça. Ah, não, obrigado aí pela apresentação. Nunca mais vão me perdoar. Nunca mais vão me perdoar. Eu vou me perdoar, mas vai demorar algum tempo. E aí, que mais de perguntas vocês têm? Cláudia, eu vou então... Gente, quem puder levantar a mão, eu vou dar uns 10 minutinhos aí antes da gente sair, tá? Já são 11h30. Se alguém tiver mais perguntas, ou coloca no chat ou levanta a mão. Alessandro, vai lá. Diga, Alessandro. Vamos lá. Eu só fiquei em dúvida daquele DOI provisório e do DOI definitivo. Tá. O DOI provisório será o DOI definitivo, tá? Desde que os metadados sejam publicados. Ok. Aí, tá. Publicado significa o seguinte, esses dados, então, eu publiquei numa revista... Não. Ou eu boto para publicar... A publicação significa que a pessoa que vai verificar seus metadados lá na biblioteca, ela clica dizendo... o professor, você é professor, né, Alessandro? Sim, sim. Ai, que medo. Professor Alessandro não errou o próprio nome. Acredito ou não, tem gente que erra o próprio nome. Tá? Ou colocou errado, em vez de Unicamp, Umicamp, ou o que seja. Perfeito. Em determinados casos, a correção é feita pela própria pessoa. Tá? Mas tem casos que não dá para saber. Principalmente com coautores externos à Unicamp. Joia, obrigado. Nada. Mais alguém, gente? A gente colocou muita pergunta ao longo da sua fala, né? Então... Foi ótimo. Acho que muita coisa já foi... tanta pergunta na minha vida. Deixa eu ver aqui o que teve de pergunta. Tudo daí. Todas eu já consegui fazer. Você respondeu, o Emilson respondeu. Olha, enquanto eu ouço a Cláudia, estou navegando pelo SIGA. Douglas, eu vou te matar. Douglas é professor ou não? Não, aluno. Meu aluno. Então, o assassinato é garantido. Não é isso? Se bem que eu posso ser processada por violência, né, contra o aluno, ameaça e tal. Não estou brincando, Douglas. Não sei se Douglas ainda está aqui. Estou aqui, querida, estou te ouvindo. Ô, meu anjo, escute, é o seguinte, você só vai conseguir ver aquela tela quando você quiser homologar a sua defesa. Enquanto tu não entrar no passo de inserção do texto final da tese para homologação, você não vai ver aquela tela. Perfeito. Você já defendeu? Não, estou indo para a quali. Então defende logo, dá um pulinho, defende logo, que aí você vai ver a tela. Fechou. Meu cadastro já está feito com a sua ajuda aqui, enquanto eu te envio, já está pronto. Não deixa de já inserir dados, inclusive, você pode citar os dados na sua qualificação, né? Legal. Conversando com o orientador, né, Cláudia? No caso, eu. Nossa Senhora! Porque, eu só queria chamar a atenção de mais uma coisa. Está aparecendo muito caso, inclusive de gente que começou a pesquisar há muito tempo, está trabalhando com
seres humanos, por exemplo, questionários, tá certo? E está usando a versão antiga do termo de consentimento. E essa versão não permite colocar dado no Redu, porque diz que os dados são exclusivos, blá, 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 blá. Por favor, entrem. Isso está na Frequently Asked Questions, tá certo? Desde julho de 2022, a Unicamp tem um novo termo de consentimento para a participação de humanos, que tem todo um texto sobre tratamento de dados. E esse texto diz que a pessoa concorda que seus dados, desde que anonimizados, sejam depositados num repositório para pesquisa, aberto. Se você usa o termo de consentimento antigo, você pode ter problema na homologação, porque não vai conseguir inserir os dados no Redu. Ô, Cláudia, eu queria aproveitar aí também, quer dizer, quem trabalha com seres humanos, que é a maior parte aqui, que vai fazer survey, entrevista, dado via online. Se você não pede autorização, você não pode depositar, ponto, né? Não, e na verdade, se você não tenha autorização, você não pode nem coletar os dados. Não pode nem coletar, mas digo, tem que ter autorização para colocar num banco de dados. Isso, né? Isso. Porque o default é sigilo dos dados para seres humanos, né? É importante, tá certo? Então, se eu penso em depositar qualquer survey, qualquer coisa no Redu, eu preciso perguntar para as pessoas, além de participar, eu topo... Já está no termo. Isso. Tá? É um modelo que está desde julho de 2022. O mês passado já teve um problema com uma aluna de outra unidade que resolveu usar um termo de consentimento antigo sem olhar a versão nova. E aí, na hora que a orientadora dela mandou colocar os dados no Redu, foi ver, não podia. Não tinha autorização. Aí já era tarde demais, mas pelo menos catalogar, ela catalogou. Sim. Tem uma pergunta aqui do Samuel. Ele gerou imagens de drone e quer que os colegas usem. Então já pode depositar, eles podem... Pode. Porque muita gente perguntou, eu tenho um conjunto de dados depositado, tenho o DOI. A partir dali, todo mundo pode citar, usar, cito aquilo na tese, cito em artigos. Então, note, Samuel, os dados que você obteve com o drone são dados, foram gerados pelo drone, né? Mas são gerados pela sua pesquisa, porque você não soltou o drone em qualquer lugar e disse para ele vire-se, né? Então, são os dados da sua pesquisa. Você já pode catalogá-los, cadastrá-los, inseri-los no Redu, e os colegas do seu grupo que forem reutilizar esses dados, eles vão citar os dados e você combina com o seu orientador quem é o primeiro autor, quem é o orientador, obrigatoriamente autor, tá bom? O autor é coautor ou autor principal, depende do que o orientador decidir. E o orientador sempre precisa intervir por uma razão, isso para os orientadores ficarem alertas. Está tendo muito caso na Unicamp, mas no mundo, de pesquisas colaborativas com países que já praticam ciência aberta há muito tempo e em que regras de promoção também consideram autoria de dados. No nosso caso, a gente ainda não tem essa cultura. O que está acontecendo? É um projeto em conjunto com, sei lá, Brasil e País A ou País B, Unicamp, País A, País B. Os dados foram produzidos no Brasil por um doutorando brasileiro orientado pelo Marco.
mas estão sendo usados por colaboradores do projeto. Na hora de fazer o projeto, começa a ficar esperto, atento a definir aonde os dados vão ficar e como vai ser definida a coautoria de dados. Oi. Cláudia, aproveitando essa sua fala, pergunta de coordenação aqui. Claro. Avaliação da CAPES, relatório Sucupira. Eita ferro. Isso é impacto, né? Se o meu dado é citado e é usado... Claro. O Sucupira, não sei se ele ainda está por dentro de dados. Mas eu posso escrever isso lá, né? Claro. Eu posso quantificar, inclusive, as redes que eu estou criando. Isso. E veja que isso virou prática comum em vários países, você combinar a autoria. Então, suponha, você escreve um artigo com um colega da Unesp. Os dados foram produzidos por você e seu aluno. O colega da Unesp não é coautor dos dados, ele é o coautor do artigo. Mas, por outro lado, é uma planilha em que tem 10.000 entradas suas com o seu aluno e uma do professor da Unesp. E aí ele vai bater o pé, eu não vou dizer Unesp, um professor de uma universidade no Afeganistão. Eu citei Unesp por acaso, tá certo? E o afegão vai querer ser o primeiro autor da planilha. Se você não combinou já um protocolo de definição de autoria, isso vai dar briga. Sim. Como está dando em vários lugares do mundo. Inclusive, a gente tem esses conflitos aqui já antes de Redu, né? Porque claro. Tem equipes produzindo dados, vão fazer campo juntos, então... Isso! Aproveitando para dizer, combinem essa questão de autoria desde sempre, né? Desde sempre, sabendo que, no caso de ter orientador, é ele que vai coordenar a autoria. Isso. Então, projetos em grupo, campus que vai 5 pessoas, tem mestrando, doutorando, pós-doc, docente. Isso, exatamente. Então, isso é um... Eu estou contente de ter podido falar disso, porque é algo muito importante que não é prática. E é fonte de tapas e beijos. Mais tapas. Mas, sabe, é por inocência global. Mas falta de coordenação também, de conversar. Não, mas note, se você é professor da Unicamp, ou da Unesp, ou da USP, de algum lugar que não tem essa tradição ainda, ou que não está alerta para isso, você chega na hora, você diz para a pessoa, mas como tu virou o primeiro autor? Sim. Né? Então, é isso. Gente, eu estou querendo encerrar, 11h42. Uau! Podemos? Podemos. Tem alguma outra última... Samuel, se for expressão matemática para modelagem em SIG, o registro Sim, pode ser do código proposto. Samuel, pode e até deve. Tá. Só não pode cadastrar no Redu publicação. Porque não é dado, né? Já não é dado. Outro tipo de coisa. Cláudia, eu vou, então, agradecer. Olha, eu que agradeço. Aproveitou muito. Olha, eu estava fazendo um relatório da Comissão de Gestão de Pesquisa, de dados de pesquisa, que eu estou nisso oficialmente desde 2020. O Redu foi criado em 2018, mas ainda de forma prototipal. E já devo ter dado uns 50 webinários na Unicamp. Imagino. Que eu me lembre, este foi um dos que mais perguntas teve. E quanto mais pergunta, mais eu aprendo. Sim. E hoje eu aprendi a não falar mal de ninguém, ficar no chat, porque isso vai dar um problema disciplinar e eu vou ser demitida da Unicamp. Vai não, Cláudia. Tá bom. Me garante, hein? Garantido.
Edmilson, não sei se ainda está aí. Edmilson deve estar aí, sim. Muito obrigada a todos. Tá? Cláudia, muito obrigado. Isso, então, vai estar disponível para uso depois. E é isso. A gente fica em contato. Obrigado, Cláudia. Com certeza, agradeço o convite. E, só para quem ainda entende disso, meu primeiro SIG foi o GRASS. Tá? Não sei se alguém usa isso ainda. Aí já é muito técnico. Eu vou encerrando a gravação. Tá, ok, muito obrigada. Eu dou adeus. Tchau, obrigado, Cláudia. Tchau.